Seja bem-vindo a mais um DigiCast, o podcast da Digital Social. E desta vez a gente está aqui com uma nova temporada, esse já é o 3º episódio. Ai, muito feliz de fazer parte de tudo isso, dessas conexões com tanta gente bacana. Se você não conhece, o DigiCast é um podcast que fala sobre assuntos vivenciados e relacionados à Creator Economy e ao marketing de influência, sempre unindo Brand Experience, ativação, né? E também, obviamente, social media, com muitas marcas interessantes, com muitos clientes, com muitos creators falando e desmistificando esse mercado. E assim, eu sou Thaís Almendra, não sei se você me conhece, se você já assistiu os outros podcasts, talvez sim, mas se você não me conhece, eu sou CEO e fundadora da Digital Social, desse hub de inovação e criação, né? E aqui, ó, tá comigo o Pietro, não sei se quando você tiver assistido ele já nasceu, me segue lá nas redes sociais para acompanhar, mas ele já tá fazendo MBA em marketing digital. Brincadeiras à parte, então faz o seguinte, se você gostou, já coloca aqui o sininho para funcionar, já segue a gente nas redes sociais e também lá no Spotify. Vem comigo. A Creator Economy cresceu muito e cresceu para ficar e para mudar a visão dentro da publicidade, do jornalismo e da economia mundial. Olha só, eu tenho alguns dados para mostrar para vocês e contar para vocês. Ó, Creator Economy 2025 tem uma projeção de movimentar mais de 191 bilhões de dólares globalmente, né? E ainda, para os próximos anos, 265 bilhões também. No Brasil, é um setor já considerado uma grande potência, impulsionado pela profissionalização de criadores de conteúdo e acesso facilitado a ferramentas da internet, de monetização, enfim, né? E numa indústria criativa, numa economia criativa que não para de crescer, né? Com apoio de marcas e grandes estratégias. Esses dados que eu falei são da Report 360. E ainda eu tenho mais, tá? Agora eu vou falar sobre o Brasil especificamente, que é um dado da GV, tá? Hoje, a Creator Economy gera 350 mil trabalhos no Brasil. Olha quanta gente empregada dentro da nossa economia, né? E a renda mensal pode chegar a 12 mil reais. Ou seja, né, assim, estamos cada vez crescendo, mais gente e com valor bem ok salarial, né? Enfim, trouxe essa introdução, quis falar um pouquinho desses dados e eu quero falar com creators raiz e outra creator também publicitária para contar muitas histórias. Esse assunto tá muito quente. Eu quero aqui fazer um papo de garotas, como eu já falei inicialmente, principalmente porque aqui a gente tá entre amigas e é muito bom essa troca, né? Como eu falei para vocês também, essa temporada do DigiCast é só feito por mulheres, então espero que vocês gostem bastante. Então, quero apresentar as minhas convidadas especiais. De um lado, né, a gente tem uma publicitária raiz também, né, que é conteudista, jornalista, enfim, que passou pela agência W3 House, W Macan, né, e que hoje também está dentro da Creator Economy. Larissa Magriço, prazer demais ter prazer você. Enorme, uma honra, tô muito sua feliz. Fã. Eu sou sua Demais. Fã, real. É uma pessoa que a gente tem uma troca desde sempre, que a gente sempre vai se conectando para fazer até uma Creator Economy melhor, né? Acho que a nossa conversa é sobre isso sempre, né? Total, sempre sobre ser mais ético, mais justo, melhor conteúdo melhor pro mundo. Te admiro muito. Gente, só pra contar pra vocês, hoje ela é dona da página Lúcidas. Eu só dei esse spoilerzinho, mas depois ela explica um pouco mais, né, Lari? Com certeza. E do outro lado, a gente tem uma creator raiz, assim, que tá na internet desde os primórdios. Eu, né, assim, sigo desde sempre, gosto muito, mas que hoje ela tá estudando publicidade e tá trabalhando com a gente na Digital Social, né? Júlia Beck. Uma DigiGirl. Uma DigiGirl, uma Dancer Girl, né? E que eu tenho muita honra de estar trabalhando junto. A gente tá trabalhando até um pouco tempo, mas tem uma conexão muito genuína, sim, né, Ju? Sim. Prazer, fiquei muito feliz com o convite. É muito prazer também conhecer você. E acho que a gente vai bater um bom papo aqui. Eu gostei muito do tema. E acho que é um tema aí que acho que está reverberando aí também no mundo, né, da criação.
Ai, com certeza. Vamos começar primeiro com a Lari, que eu queria que você contasse a tua história, amiga. Eu sei muito da tua história, enfim, mas eu queria que você voltasse um pouquinho no passado, né? Na publicidade, etc. E essa transição, principalmente hoje, muito focada ao projeto Lúcidas, e pra galera entender um pouco também. Assim, gente, ela já fez tanta coisa bacana, já ganhou prêmio, tanta coisa. Tem que ouvir. Fala aí. Perfeito. Bom, minha formação inicial é em jornalismo. E eu entrei no jornalismo porque eu fui praticamente alfabetizada lendo revista feminina, assim. Minha mãe assinava todas. Eu, com 9 anos, já assinava Capricho. Tipo, nem sei se era adequado, mas vamos lá. E eu era apaixonada por comportamento, por revista feminina. Entrei no jornalismo. Meu sonho era fazer o curso Abril de jornalismo, que é, tipo, Sim, a coisa mais difícil do mundo. Entrei. E nunca trabalhei em revista feminina. Fui fazer hard news na internet, na época que os portais estavam bombando. Cobri eleições, cobri carnaval, cobri acidente de avião, essas coisas. Aí passei, sempre fazendo os caminhos, né? Queria fazer jornal impresso antes que o jornal impresso acabasse. Fui para Zero Hora, que é um jornal maior lá do Sul, sou gaúcha. Fui ser editora assistente de política e me chamaram na W3 House como gerente de projetos. Então, sempre uma coisa assim, levando a outra. E na W3 House, que era uma agência em ascensão, eu criei a área de conteúdo. Foi se não a primeira, uma das primeiras agências a ter uma área, uma business unit de conteúdo. E eu sempre chamei de conteúdo, que não chamar de redes sociais não é conteúdo, porque a plataforma não importa, mas a visão de não interromper as pessoas, de entreter, de ensinar, é única e vai crescer muito. E deslanchou. Fiquei 14 anos na W3 House, cheguei a sócia e vice-presidente de criação e conteúdo, também integrando a visão, né? Atendi Boticário, Mondelez, Petrobras, grandes marcas, grandes cases. E foi uma época muito interessante, assim, de desbravar, né? Quando tudo era orgânico ainda, quando tudo era mato, e aí as plataformas foram crescendo, foram ditando as regras, mudando as regras, a gente brigava com as plataformas. Isso nada é novo, né? Não, testando muita mecânica que hoje também tá voltando. Tive uma passagem pela Macan também, W Macan como diretora executiva de conteúdo, também construí coisas muito legais lá. Até que esse chamado de cuidar do meu projeto que eu criei em 2021, mas foi ao ar em 2023, chegou mais alto, assim, eu pensei que, já fiz isso, agência, qualquer coisa, né, a gente volta, continuo fazendo freela, mas apostar num projeto meu e me testar nessa área como criadora de conteúdo. Agora, foi a primeira vez que eu falei que eu sou criadora de conteúdo, porque eu sempre falo jornalista, diretora criativa. É engraçado isso, né? Essa reflexão. E a Lúcidas é um projeto que incentiva as amizades femininas. E no fim, vou falar um pouco mais, mas no fim meio que volta para o ciclo, né? Eu queria trabalhar em revista feminina. O que seria uma revista feminina hoje? Criar um canal de multiplataforma, né? Então, eu tenho a newsletter, que é a minha principal conteúdo mais aprofundado, Instagram, TikTok. Eu digo que eu estudo amizades femininas para te ajudar a cuidar melhor das suas, porque a gente está numa epidemia da solidão, as pessoas cada vez mais com a sensação de estar conectadas e não estão. 47% das mulheres brasileiras se sentem pouco ou nada conectadas com outras. É muita coisa. É muita coisa. E a gente precisa, a OMS alertou que a gente precisa reaprender a criar vínculos, a nutrir vínculos. Então, eu estou testando, além do conteúdo, eventos, encontros. Agora, eu criei um aulão de social fitness. Estou testando um programa online de social fitness, como se fosse uma academia mesmo, mas para criar conexões. Então, eu estou, assim, mergulhando em diferentes formatos, né? Diferentes formas, assim, de chegar nas pessoas. E estou bem encantada com estar nesse lugar. E o mais legal, gente, olha que interessante, né? A gente começa falando de Creative Economy e olha como ela pensa na marca Lúcidas, né? Ela começa a entender o que é possível dentro de uma criação de conteúdo, agregar produtos para vender no final das contas, porque é uma venda, né? Para uma venda, mas que também tem um propósito. Olha que legal. E olha como tudo isso que eu falei de dados, eles se encaixam, né, Lari? Exatamente. A Lúcidas já nasceu com 3 pilares. O conteúdo é um deles, que é onde é a minha origem, é onde eu
queria exercer de novo isso de entrevistar, de pesquisar, de escrever. O segundo pilar é investigação. Então, quero fazer pesquisas proprietárias, mas por enquanto estou juntando banco de dados, estou juntando tudo que é pesquisa possível sobre amizade, sobre solidão, montando uma biblioteca. E experiências de conexão é o terceiro pilar. E aí a soma disso tudo vão surgindo outros, até produtos mesmo, assim, eu fiz, mas não estou vendendo ainda, mas as pessoas pedem, fiz camiseta, fiz uma canga, as pessoas pedem. É maravilhosa, enfim. gente. Perfeito. Mas a ideia é essa, assim mesmo, montar um ecossistema em torno do tema, né? Muito legal. E do outro lado, a gente tem a Ju, né, Ju? Antes mesmo de você se aplicar para o teste da Digital Social, a gente já tinha trabalhado com você. É muito louco. Aí, quando a gente faz um processo seletivo bem estruturadinho e tal, e aí eu falei, nossa, quando separaram especialmente o currículo dela, eu falei, esse nome não me é estranho. Aí eu falei, nossa, que diferente. Eu falei, será que é ela mesmo? Sobrenome, né? Pega. É porque ainda, aqui a gente que é mais íntimo das redes sociais chama ela de Juno. Muita gente chama de Juno, né? Que eu até brinco, né? Que é o meu nome artístico. Que é o nome artístico dela. E eu falei, você é Juno? E aí na hora porque eu gosto muito de quando começa mesmo o processo seletivo da Digital, eu gosto de entrevistar a galera e tal, eu gosto de conversar. Conhecer, né? Conhecer. E aí foi isso, e antes mesmo eu falei, cara, você é uma mulher muito forte, uma inspiração de beleza, no mundo da beleza, da moda, de corpo livre e tal. E ela falou pra mim, olha, eu quero, na verdade, conhecer um pouco o outro lado também, né? Ela é uma criadora de muitos anos, desde o lado que tudo era mato. E aí ela me falou, eu tô fazendo publicidade, já tô no mercado há muito tempo, conheço bastante. Quero entender um pouco mais o outro lado para eu agregar, né? Sim. Queria que você me contasse um pouco mais o que você me contou naquela entrevista e que eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Na verdade, minha vida profissional começou no varejo, né? Uhum. Eu trabalhei durante muitos anos no varejo, fiz uma carreira de 10 anos no varejo. E ali não foi só vendas, eu também trabalhava com a parte de visual merchandising, que eu sempre fui muito ligada à moda, estilo. E meu último emprego no varejo, eu estava gerenciando uma marca e também fazia parte de visual merchandising. E aí, junto com isso, começou a criar um pouco de curiosidade de, sei lá, mostrar o que eu faço. Porque eu não via muito conteúdo sobre isso. Era sempre muito nichado, moda, beleza. E aí foi quando eu comecei a postar os manequins que eu fazia, postava algo diferente que eu fazia na loja, né, de visual. E depois começou uma conversa nos stories aqui, dando um desabafo de lojista. Um desabafo aqui, um desabafo ali. Pessoas se identificando que também trabalhavam no varejo. Aí eu postava uma foto de lookinho. Nesse meio tempo ali, em 2016, 2017, eu tava me reconectando, me entendendo como uma mulher gorda mesmo. Porque assim, gorda a gente sempre foi, mas... você entender que isso já não é mais um problema e que é realmente parte de você é outra ideia, né? Uhum. Então, foi justamente nesse ponto que eu comecei. Eu digo que foi uma divisão de águas, assim, na minha personalidade, na minha autoestima. Uhum. E aí, eu comecei também a compartilhar sobre isso, que eu tava realmente aprendendo, sabe? E conhecendo também esse mundo, porque pra mim, pessoas gordas ficavam escondidas. Uhum. Então, eu vi que na internet já não era assim. Na vida real era, mas na internet as pessoas tinham um pouquinho mais de liberdade. Tipo assim, eu quero provar disso. Uhum. E aí foi quando eu comecei a trazer mais questionamentos, trazer mais conteúdos. E eu trabalhava no shopping, então eu tinha que fazer com o que dava. Uhum. Então eu produzia realmente conteúdo da minha rotina. Eu tinha a hashtag Vem Comer Sem Medo, que era sempre... muitas pessoas falavam, nossa, como que você consegue comer em público? Que era um negócio super... normal pra todo mundo, mas muitas pessoas tinham vergonha de comer em público. Uhum. Porque era sempre aquilo, tipo, você tá comendo demais, ó lá, gorda, esfomeada. Aí você tá comendo de salada, tá na dieta, certeza. Nossa, então as pessoas acabavam tendo vergonha disso. E eu postava sempre vídeo, tipo, tô na correria aqui comendo. Uhum. E aí isso foi que a galera começou realmente a se identificar e eu comecei a produzir mais. Então, comecei já a falar de moda, falava sobre... as coisas da loja, até que eu tive, que foi, né, o boom, assim, foi quando o meu gerente, né, o meu supervisor, ele não gostou que eu produzisse conteúdo, ele ficou meio, tipo, ou você trabalha aqui, ou você cria conteúdo.
Aí eu falei assim, então, mas eu quero fazer os dois. Eu não tô deixando de trabalhar. Não, é. Aí ele me mandou embora. Olha a visão, a visão da pessoa que podia tipo simplesmente... assim, como se eu não fosse um nada, assim, tipo, tá se achando. Mas naquela era isso que época falava, também tá se a achando. gente não tinha todo esse respaldo, né? Não tinha nenhum. enfim. Antes as pessoas eram vistas produzindo conteúdo como que não quer Uma nada. blogueirinha. Era isso que falava, quer ser a blogueirinha. E, cara, foi muito louco, porque aí no mesmo dia eu recebi uma mensagem da equipe do pessoal da Boca Rosa me chamando pra fazer a campanha do primeiro lançamento de produtos de pele dela. Nossa. No mesmo dia, que assim, legal. tipo, me mandaram embora de manhã, à tarde, me mandaram e-mail. Falei, não, fechou. E isso foi numa quinta e era pra fazer num sábado. Se eu estivesse trabalhando, eu jamais poderia sair num sábado. Não, as coisas foram muito encaixadas. Sinais do universo. Exato, e aí fizemos a campanha, tudo, e aí, cara, começou a dar uma virada legal, assim, no meu conteúdo. Na época eu já tava com 15 mil seguidores, mais ou menos, que eu já tinha, né, conseguido ali de forma de só postando, conversando e que realmente criando uma comunidade. E aí, com esse boom, foi que as coisas começaram a virar, e aí veio a pandemia, e aí que também virou, porque foi bem na época que teve a virada de chave do Instagram que trouxe o Reels. E eu produzi, tipo assim, muito. E aí vários Reels meus começaram a pegar destaque. E aí, começou Na pandemia a subir foi muito os seguidores da galera. E aí foi acontecendo o meu trabalho de creator. Né, de trabalhar somente com isso, né? E aí, dentro disso, eu comecei também a sentir um pouco mais de fome mesmo de estudar e entender mais. Porque às vezes às vezes eu via alguma campanha, achava tipo, isso não tá legal, mas beleza, vamos lá. Então, a minha ideia mesmo de ter começado a estudar mais dentro, porque eu acho que o creator, ele tem que estudar. Ele não é porque ele cria conteúdo que ele tem que ficar somente ali e falando, sabe? Eu acho que ele tem que estudar, ele tem que se aprofundar, principalmente quem não é do ramo, entendeu? Porque, tipo, eu caí nisso, fui caindo, na verdade, né? Então, eu acho que depois, quando eu comecei a fazer a faculdade, que foi aí que eu falei assim, putz, eu acho que eu quero também entender o outro lado e pra completar isso, sabe? E aí foi onde eu parei na digital. Que demais, que demais. Acho que são trajetórias distintas, mas que no final elas se conciliam para algo que é a Creator Economy, né? E eu já queria fazer uma pergunta para vocês, começando pela Lari. Se você acredita que a Creator Economy realmente tem um futuro promissor, né? A gente fala dos dados ali e tal, etc. Mas você que entrou, não agora, né? Já faz alguns anos, uns 2 anos e tal, mas que agora está se dedicando ainda mais. Você acha que é um futuro promissor? Acho que nada mais difícil do que falar de futuro em 2025, né? Sim. Todas as nossas verdades vão levando uma rasteira, assim. E eu nunca fui uma pessoa que projetei muito à frente, assim, tanto que as coisas que eu faço hoje, que eu fazia 10 anos atrás, não existiam quando eu estava na faculdade. Mas, dito isso, sempre uma verdade me guiou, que é a necessidade de seres humanos fazendo coisas que importam, conversas que importem para as outras pessoas. Conversa que importa é um termo que eu uso muito. E conteúdo é a forma mais simples de fazer diferença na vida de alguém também. É uma frase que eu uso muito desde o início da carreira. E quem faz isso são os criadores, né? Quem tem essa visão de comunidade, de o que as pessoas querem ver, quais são as dores. E muitas vezes na tentativa e erro, eu mesmo na Lúcida, às vezes acho que eu vou fazer um conteúdo que vai bombar, flopa, uma coisa que eu não estava dando muita moral, vai super bem, e daí as pessoas me dão um feedback. Então, a gente está ali aprendendo no dia a dia mesmo, assim. Então, eu não vejo como não isso não continuar importando se feito com verdade, se feito com esse cuidado com as pessoas, se feito com talvez mais especialidade, né, mais nicho. E quando a gente fala isso, falam, mas os influencers agora vão ser de inteligência artificial, também vão, mas isso também vai criar uma demanda por mais verdade, por mais humanidade, né? Eu acredito, para mim é isso que me guia, assim, mais humanidade, e quanto mais especializado e com estudo, com cuidado, com esse senso de comunidade, com esse senso de criatividade, melhor. Então, estando do outro lado do balcão também, eu vejo como as agências estão prestando atenção nisso e pensando, nossa, mas essa entrega que a gente fazia antes, com 1 mês de prazo e com milhões, eles estão passando agora para essa pessoa com um celular. Então,
E não, com isso, de forma alguma, eu tô dizendo que substituiremos as agências, porque, por outro lado, tem todo um pensamento estratégico, uma fortaleza ali. Claro. Mas eu não vejo como não crescer e como não ser um campo muito interessante, assim. Essa é a minha visão. Uma questão, né, eu acho que essa visão é muito importante e tal, e que a gente realmente precisa focar na qualidade do conteúdo, na informação, né, em outros episódios vocês vão ver que eu falo muito sobre isso e que eu toda vez bato nessa tecla. A informação é o que vai salvar a Creator Economy. A qualidade de conteúdo é o que vai salvar a Creator Economy. Parece um mantra que eu repito, mas ao mesmo tempo a gente vê que cresce, como toda a área, e ao mesmo tempo tem um monte de nuances ali dentro, influências que não são positivas, né? Eu sempre também falo outra coisa que existe, a influência positiva e como separar esse joio do trigo. Eu queria, Ju, que você falasse um pouco isso. Dentro de toda essa esfera, a gente cresce, a gente realmente está batendo na informação, etc., mas também crescem influências que não são positivas, né? Como é que a gente separa isso? Eu acho que é justamente separando pessoas que têm que trilham um caminho ali com a verdade. E principalmente sendo sincero. Eu acho que hoje em dia você ser sincero e respeitoso dentro da internet e criativo também faz você criar ali uma comunidade que vai estar ali junto com você e que tem estratégia. Eu acho que não é simplesmente você... Que é isso, eu acho que separa, que são pessoas que às vezes entram porque viralizaram algo muito X, só que não usam esse fator de ter engajado como algo inteligente para construir. Então, acabam crescendo por algo que não é tão interessante, que é interessante naquele momento, e depois morre. Não mostra coisas positivas ou coisas que pode agregar na vida das pessoas. Que eu acho que hoje o que faz as pessoas se interessarem pelo influenciador, né? É pela história dele, é pelo que ele tem para agregar para as pessoas, né? Tipo... Eu mesma não gosto de seguir gente que eu acho que não vai me acrescentar em nada. E acredito que seja o mesmo, assim. Porque é aí que tem troca, né? Porque se você não se identifica com a pessoa, como que você vai ter uma troca ali com ela para acompanhar o dia dela? Então, eu acho que é muito isso. Pessoas que usam da viralização para uma coisa boa e realmente traçar um negócio, né? Um plano de negócio do próprio conteúdo e fazer aquilo dar certo. E aí, pessoas que simplesmente usam o hype para fazer algo... vazio, elas ficam esquecidas. Ou elas só vão viralizar de novo se fizer algo que realmente chame aquela atenção ali por uma semaninha e morre de novo, sabe? Sim. Então, eu acho que é muito constância também no que o criador hoje tem que ter para realmente trazer a ideia da comunidade, né? Com certeza. Lari, já emendando nesse assunto, né, de criação de comunidade, etc., enfim, que você tá criando uma comunidade cada vez mais forte, acho que o Lúcidas vem desse senso de comunidade, né, em que outras mulheres se apoiam, em que essa amizade feminina cada vez mais transforma e pule barreiras, enfim, de tudo que a gente viveu no nosso passado, né, de pensar nessa disputa feminina e da solidão feminina também. Eu queria que você me falasse nessa comunidade, nesse senso, você vê hoje os influenciadores, os criadores de conteúdo de uma outra forma, como você não via antes? Você acha que tem uma diferença agora você vivendo dentro desse mercado? Com certeza, assim, eu nunca achei que fosse fácil, mas talvez eu não achasse que fosse tão difícil. Porque é difícil, né, Ju? É difícil pra caramba. Ainda mais, assim, que eu faço tudo na unha, assim, desde o início, assim, né? Eu falar, vamos lá, aprender a editar no CapCut, vamos lá. Claro, eu tive ajudas em alguns momentos, assim, mas o quanto é diferente você fazer uma estratégia para uma grande marca, com grandes verbas, com possibilidade de fazer produções, investimentos em mídia, né? E o quanto é ali você... fazer crescer um canal. É meio solitário, né? Porque é você com você ali. Na unha, assim, se né? você não tem uma equipe, é você com você, E aí, né? essa coisa de, nossa, eu tenho muita ideia e eu preciso ter a constância. Ou então, essa pauta eu já vi há um tempão, porque tudo que sobre amizade aparece pra mim antes, aí eu não tive tempo de fazer, aí outro canal fez. E agora o meu tema que eu propus 5 anos atrás, que eu comecei a estudar 5 anos atrás, tá bombando. Então... rola muito uma angústia, assim, e é isso, assim, acho que eu vejo com mais empatia, principalmente quem tem um canal
pequeno, como ainda é o meu relativamente pequeno, e se especializa num tema, assim, que não, né, não tô ali fazendo look ou formatos que eu consiga Viralizar, por exemplo, né? Então, eu tô ali como especialista, que é um outro tipo também, né? Daí eu tenho que medir, assim, o quanto é curadoria, o quanto é conhecimento que eu estou dividindo. Tudo que eu falo tem um embasamento científico, eu vou pesquisar, tem uma fonte, tem uma pesquisa. Então, acho que o meu principal desafio e minha maior admiração é que pessoas que têm essa constância, assim, de estão lá, estão postando e sempre é legal. E hoje é a minha também. Eu vejo isso. E aí a empatia é muito com os canais que não... Quantas vezes eu descartei um canal que era bom porque tinha 10 mil seguidores e não 1 milhão. Ou tentei defender para o cliente descartou. Então não vou me estressar com isso, sabe? Então, para mim, esse lado, assim, pega muito. Com certeza. E Ju, você, obviamente, né, num contraponto dela e agora trabalhando numa agência que é a Digital Social, né, principalmente que a gente faz estratégias de marketing influência. Claro que dentro das nossas estratégias tem um brand experience, claro que a gente faz o social media bem robusto, enfim, todas as outras coisas para agregar nessa construção, né, muito forte, mas você estando desse outro lado, né, e vendo tudo isso que a gente faz, o que você aprendeu, o que te assustou? Me conta um pouco mais. Se te assustou alguma coisa, eu acho que te assustou, porque eu vejo às vezes nos comentários. Não, cara, eu acho que o que é muito... O que eu tô achando muito legal, assim, que foi até o sentimento que eu tive quando eu comecei a faculdade, que foi falar assim, putz, eu acho que eu quero muito pra uma agência ver. É realmente esse plano de negócio, sabe? De usar realmente a criatividade de uma forma estratégica e com planejamento. Porque, assim, fazer pra gente, óbvio, né? Que a gente tem que ter um planejamento, tudo. Mas é extremamente diferente quando você pensa num macro, assim, sabe? Pensar numa campanha, pensar nos nomes, pensar em toda uma estratégia que vai gerar ali o mercado, eu acho que eu fiquei mais assustada de ver realmente o tamanho, sabe? Porque eu sempre fui algo muito, muito ligada na publicidade depois que eu comecei a trabalhar com isso, até por ter amigos também na área. Eu tenho amigo que é gerente comercial da área, tenho amigos analistas, e eu tinha uma amiga, a Vanessa, que ela sempre falou pra mim, amiga, você é a cara da publicidade. Você tinha que ir pra, sei lá, ajudar a rodar ideias, pra realmente movimentar, cara. Porque o mercado tá precisando, assim. Entendeu? É um mercado que gira muito e é um mercado que inova a cada dia. Sim. E uma dos meus pontos, né, de quando eu tava procurando trabalho na área foi que, putz, cara, eu queria muito trabalhar numa agência que pensasse muito pra frente. Porque, infelizmente, a gente tem lugares que tão acostumados com um tipo de trabalho e de movimento. E às vezes não inova, porque aquilo ali dá certo, então Sim, claro. não vamos mexer naquilo. E eu queria muito algo que fosse realmente, tipo, que fosse minha cara, que a galera fosse legal. E era tipo assim, já uma agulha no palheiro. Mas deu tudo certo. E isso foi uma coisa, tipo assim, até que no dia a dia foi me incentivando, porque... Por mais que fosse a minha primeira experiência no mercado de publicidade, eu não me senti tão perdida, né? Então, eu sabia como funcionava do outro lado. E aí, ver como chega pra mim é muito legal. Assim, eu tenho curtido muito e acho que tá sendo um aprendizado até mesmo pra minha carreira de creator, pra olhar de outra forma, sabe? Olhar também pelo lado do negócio, sabe? Total. Isso você estava falando, eu estava lembrando, assim, que alguns... Primeiro, eu acho que é importante você ver todo esse lado como aprendizado, mas manter muito o valor que você entrega sendo creator, né? Não é assim... você já traz uma bagagem que vai trazer para a tua entrega um outro olhar, assim. Isso é importante. Sempre falo para principalmente mulheres, assim, que falam comigo sobre carreira. Agora eu vou para um outro negócio, não sei nada. Pelo contrário, não, assim, né? Você vai aprender e você vai trazer para esse negócio algo que não tinha. E aí eu vejo isso que você falou com alguns projetos, assim, que quando eu formato um projeto para uma marca, eu recebo uns feedbacks muito legais, assim, de nossa, mas você pegou exatamente o conceito, você usou a palavra, você leu o briefing. O mínimo, né? Você integrou o conteúdo de uma forma que não ficou forçada. Sim, eu passei minha vida inteira fazendo isso, sabe? Eu defendo muito a ideia de que o criador, ele precisa estudar, ele precisa conhecer o que ele tá lidando. Porque, assim...
até eu não era do ramo. E eu fui aprendendo sozinha. Sim. Tipo, a primeira campanha que eu fiz, que me mandaram um brief, eu nem sabia o que era aquilo. Eu falei, nossa, mas não é só eu ver a marca e fazer? Não, você tem coisas certas pra falar, tem direcionamentos. Você tem que fazer um roteiro. Eu falei, roteiro? E isso é uma coisa também que, às vezes, é o que me choca também. De ver que tem muita gente... Eu fico brava. Ela fica brava. É ver gente muito grande que não tem o mínimo de base de como é o trabalho do creator. De, tipo, ler o briefing, criar um roteiro. E um roteiro, assim, que dê pelo menos o mínimo pra você entender o que ele quer passar, sabe? Gravar igual o que já foi aprovado, entendeu? Que ainda é uma grande dificuldade. E entregar. Porque, assim, eu sempre estive do outro lado e aquela visão, porque entendeu? O cliente é chato, porque o cliente quer que faça do jeito dele. Gente, mas assim, ele tem a mensagem principal. Mas será que ele não tá sendo chato porque você não tá entregando e porque você o não que ele entendeu, quer e você não entendeu? É. Porque eu vejo muito isso, gente. Às vezes a gente, né, dá um mastigado e mesmo assim não acontece. E aí isso é uma coisa que eu tô vendo de, tipo, a galera precisa estudar, cara. E não é só estudar que eu falo... É estudar negócios, porque você é uma empresa e as pessoas às vezes não lidam como uma empresa. Você tem CNPJ, cara. Você tem que ter um planejamento financeiro. Claro. Entendeu? Pra ter um dinheiro ali pra pagar um filmmaker, um roteirista, se você não sabe. Claro. Assim, né? A gente evoluiu muito. Eu comecei dentro do marketing de influência, entendendo isso, que foi um choque de eu vir do jornalismo também, querendo fazer só conteúdo de qualidade, coisas de qualidade. Aí, do nada, eu começo a entrar na Creator Economy, principalmente trabalhando, né, do outro lado, com uma agência em 2015 ali, era um caos, minha filha. Hoje, você tá vivendo um mundo ideal. E aí, já foi horrível, entendeu? Já foi muito ruim, assim. Mas eu acho que houve uma evolução, né? Mas tem um ponto também que falta valorização, né, de creators, de fato, e pessoas, por exemplo, como lúcidas, como você, que de fato fazem um bom conteúdo, entendem o que elas estão fazendo, que se sentem também parte da marca, porque não adianta você estar trabalhando com alguma marca e você não fazer parte daquilo. Exato. Não é porque você quer fazer tal coisa, não. Na verdade, é uma cocriação. Quando é uma cocriação, há um plug, né, entre as coisas. Então, eu acho que falta muito isso, apesar de eu achar que tá numa constante evolução, né, Lari? Mas é difícil, né? Não, é difícil, mas realmente acho que tem uma evolução não só dos creators, como também dos clientes, de entenderem. Né? E eu acho que quando a gente também reclama muito de cliente que quer fazer uma publicidade em vez do conteúdo. Acho que a gente já está numa outra fase hoje. Né? Então, quando o cliente cobra, realmente é porque... Cara, meu branding, a cor, não venha com a cor do meu concorrente, daí aparece com a cor do concorrente, coisas assim que estão no briefing. Então, acho que resumindo, nosso recado, leia o briefing e entregue. E para vocês, assim, Lari, começando, o que é uma boa estratégia de marketing influência? Você estando dos dois lados hoje, o que você considera uma boa estratégia? Uma boa estratégia... E o que funciona e o que não funciona, né? Nossa, pergunta de milhões. Né? Eu acho que a gente tem que voltar para o básico, que é uma visão clara do que a gente quer falar. E muitas vezes a gente não parte desse básico, a gente parte de um PPT com 7 mensagens diferentes e achando que um post vai dar conta. Então, entender que as métricas mudam, né? Entender qual é a mensagem que eu quero passar, que dinheiro que eu tenho e que escolhas eu vou fazer com aquilo. Para mim é muito básico, né? Que a gente vê essas coisas se perdendo. E aí o principal disso é onde está a ideia. Porque também, assim, achar que eu tenho minha estratégia de marketing de influência vai só replicar e quanto mais gente ou quanto mais audiência eu tiver, mais a campanha vai acontecer. Mas cadê a ideia? O que é aquilo? Cadê o encantamento? Brilho, né? Então, acho que é lembrar que não é óbvio que é uma boa curadoria, uma mensagem muito clara, o investimento muito claro também, que se eu cortar isso aqui, o que vai cair, porque isso também vão se perdendo, né? A gente faz a estratégia, as coisas vão se perdendo sem a clareza do que vai cair. Então, hoje em dia não existe, assim, fechar uma estratégia e o cliente não tá a par de todas as decisões, decidindo tudo até o fim, porque as coisas vão mudando, né?
Mas sem perder a ideia. A ideia, então, vai estar no formato, naquela frase que todo mundo vai repetir, ou é o formato daquele, ou é o inusitado. Onde está a ideia? Acho que, para mim, eu sou meio... tendo passado pela criação também, ido do conteúdo para a criação, voltado, eu carrego isso, assim, o que vai ter de diferente? O que é aquele spark que as pessoas vão falar? Só falei a verdade. Só que essas obviedades são as que caem. São as que caem no meio do caminho. Assim, quando vê, a gente perdeu a ideia. Mas tem lá a gente tem lá o super influencer, mas perdeu. Então, assim, essas coisas, né? De repetindo, a mensagem clara, o investimento claro, as escolhas, né? O que eu vou ganhar com cada escolha, curadoria, ideia. Com certeza, pra você. Eu também concordo muito com o que ela falou, porque foi até algo que a gente já conversou, que não adianta a pessoa focar sempre em números e não em qualidade. Porque números eu atinjo qualquer pessoa. Só que e o ficar? O que retém, né? A audiência, o que retém para que você construa uma comunidade. Eu acho que isso é um ponto muito importante para trabalhar dentro disso, sabe? Onde você quer atingir, qual é a mensagem que você quer atingir, qual o público. E quando você atinge esse público, o que você vai fazer com ele? Vai abandonar? Vai trazer para você, porque vai ser aquele público fiel que vai estar ali com você até no dia que você não postar? Então, eu acho que hoje gira muito disso e tanto os criadores quanto as marcas precisam se atentar nisso, porque hoje o que está movendo muito são influenciadores que retêm comunidade, que retêm pessoas. Porque é isso, número por número, a gente vai atingir... né? Fazendo uma campanha com alcance, né? Só que, e o retém? E a mensagem vai ficar gravada na cabeça das pessoas? Ou só vai ser mais um deslize, sabe? Eu acho que dentro desses 5 fatores, né? Tem uma visão também de, quando você fala que não é só número, de não entender marketing de influência só como amplificador. Exato. Né? Então, dentro da sua estratégia, quem vai amplificar de uma forma muito rápida, mas quem vai dar a base para esse conteúdo? Quem são os especialistas, já falando Sim, mas é isso. Quem vai dar a qualidade da informação, a validação? Então, influência são muitas coisas, né? Tem um especialista, tem a pessoa da reverberação da comunidade, quem vai movimentar um challenge ou uma mecânica, quem vai amplificar, qual é o papel da celebridade e qual é o papel do nicho. Então, pensar esses diferentes meandros, né, da estratégia. Até porque no começo você falou, as pessoas estão carentes de conversa, de trocas. Então, eu vejo até muito com as minhas seguidoras, tipo, tem gente que às vezes eu respondo, meu Deus, você me respondeu. Eu falei, claro que eu te respondi. Porque a gente eu tô fazendo uma comunidade. A gente tá aqui pra conversar, pra ser amiga, sabe? Não é algo que eu posto aqui, ó, meu close de bonita e tchau. Não, você entendeu? A gente tá aqui pra conversar, pra se ajudar, você entendeu? Sim. Então, eu acho que hoje é muito disso, sabe? Das marcas também valorizarem coisas por longo tempo, sabe? Tipo, terem parcerias com influenciadores pra contar uma história junto com eles, sabe? Pra também construir uma comunidade pra própria marca, sabe? Que às vezes eu sinto um pouco disso, tipo, de campanhas muito soltas. Sendo que às vezes você podia... trabalhar algo mais extenso, perene, né? Entendeu? Isso claro. é ótimo. Eu mesmo, como criadora, adoro quando chega uma campanha aí prolongada, porque dá pra você realmente construir uma ideia e não fica algo de só tipo, putz, é mais uma propaganda ali no meio. Por publi, né? É o que a gente fala todos os dias. Como sair desse publi por publi, eu acho que tá evoluindo o mercado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer uma construção. Por isso que, pra mim, a base sempre é a estratégia. Como a gente começa, qual é esse meio, o que acontece nesse meio e que não tenha fim. E que se retroalimente para você continuar contando uma história. Sim. Eu não uso esse copo só hoje. Eu uso esse copo sempre. Ele faz parte da minha vida. Não adianta eu colocar o copo aqui e amanhã eu trocar o copo. Exato. Eu falo toda vez isso. Então, é claro que a gente entende que dentro da publicidade, dentro das marcas, existem planos que às vezes vai ter que fazer flights, etc. A gente entende. Mas, ao mesmo tempo, para você continuar dentro da Creator Economy, você precisa continuar usando o produto e aquele influenciador fazendo parte disso, né? Acho que essa é a base. Gente, a gente tá chegando aos finalmente. Infelizmente, né? Assim, esse papo tá muito maravilhoso, papo de garotas. Mas eu queria que vocês duas dessem dicas agora. Lari, a gente sabe que tem muitos publicitários também
querendo adentrar na Creator Economy e que publicitários, jornalistas, e a gente vê muitos deles por aí, muita gente tendo muito sucesso e que é assim como você, e que eu espero cada vez mais que você tenha mais sucesso. E eu queria que você desse uma dica para essas pessoas. Eu vou dar uma dica que eu dei uma aula semana passada sobre isso, que era como encontrar o seu projeto independente. E era... a gente passou por 3 pontos, assim, sobre o que eu vou falar, né? Sobre o que eu tenho para dar para o mundo. Então, analisar quais são as suas paixões, primeiro. Se você fosse uma marca, quais seriam os seus passion points? Então, você como pessoa. Quais são as suas causas? Que é a partir do que você se importa, que tipo de mudança você quer gerar no mundo. E o que te deixa curioso. O que te deixa curioso hoje e o que você acha que vai te deixar curioso por muito tempo. Porque não adianta falar só de uma paixão e daqui a pouco não ter um movimento ao redor. E aí, quando você faz essa lista de coisas, você começa a ver assim, aqui tem algo que eu gostaria de falar por muito tempo, que pode ser o meu diferencial. E aí, a partir disso, inverter, que é o que eu vou fazer de útil com isso. Sai do meu coração, da minha mente, do meu peito e agora quem se interessa por essa mesma conversa aqui, o que está precisando, o que eu posso ensinar, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer de útil. Então eu diria, resumir uma aula de 1h30 e um minuto, mas eu acho que é um bom ponto de partida, assim. Sensacional. E você, Ju, pro outro lado também, quem é creator e que também quer se aventurar na área de publicidade, quais são as suas principais dicas? Eu acho que é manter essa curiosidade, né? Eu acho que a curiosidade leva a gente aí para muitos lugares. Estudar também e utilizar isso como uma ferramenta também para evoluir o seu próprio trabalho, sabe? Que eu acho que o creator que quer entrar numa agência, ele tem muito para contribuir. Então, eu acho que é realmente entender que é uma troca de ouvir, aprender e também dar a sua ideia, sabe? Então, eu acho que é isso, confiar, assim, sabe? Que realmente pode ser uma peça diferente ali no quebra-cabeça da publicidade, que pode valer a pena. E ser curioso. Eu acho que a curiosidade curiosidade é o melhor caminho para a criatividade. Chave, assim. Você concorda? Concordo demais. O nome dessa aula é a curiosidade amiga da criatividade. Mas se você quer criar conteúdo, você tem que ser curioso sobre as pessoas, sobre o ser humano. Sobre o assunto, sobre os resultados que você gera. É isso que vai mover, né? Sensacional. Meninas, vocês são muito especiais, acho que cada uma do seu ladinho. Foi muito gostosa essa conversa. Queria ficar aqui muito tempo e eu espero de verdade que ambas tenham muito sucesso. Que, claro, a gente não deixa de ser nada, a gente só agrega. Um ponto que você falou é muito interessante. Nossa, vamos mudar de área. Quando eu saí do jornalismo, imagina, eu falei assim, gente, será que você aceita? Não, eu agreguei muito na publicidade. Sim. E a publicidade agregou em mim. Como é que a gente continua nessa nossa trajetória agregando outras coisas e deixando um legado, né? E vocês duas, para mim, têm legados muito interessantes, muito fortes, que vocês sejam muito felizes, que tenham muito sucesso. Muitíssimo obrigada, viu? Essa mulher, gente! Muito obrigada. O Pietro aqui tá também mandando beijinhos pra todos. E obrigada demais por vocês terem vindo e topado. Eu que agradeço estar aqui com a gente. Amém. E é isso. Galera, muito obrigada. Vai lá. Vai no canal, vejam todos os nossos episódios, um mais especial que o outro, só mulheres fortes. E é isso, um beijinho, tchau, tchau!